Olá, pessoal. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo numa das histórias mais impactantes e dramáticas do Antigo Testamento, a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Você já se perguntou o que acontece quando a liderança divinamente instituída é desafiada de forma direta? Esta história, encontrada no livro de Números, capítulo 16, nos oferece uma lição poderosa sobre a autoridade, orgulho e as terríveis consequências da rebelião contra Deus. Vamos contextualizar. O povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, a caminho da terra prometida. Moisés, escolhido por Deus, era o líder incontestável, e seu irmão Arão era o sumo sacerdote. Era uma jornada longa, cheia de dificuldades e murmurações. O povo frequentemente se queixava da falta de água, de comida e sentia saudades do Egito. Nesse ambiente de tensão e insatisfação, um motim começou a se formar. No centro dessa rebelião estavam 3 homens: Corá, da tribo de Levi, e 2 outros, Datã e Abirão, da tribo de Ruben. Eles não estavam sozinhos. Conseguiram reunir 250 líderes proeminentes de Israel, homens de renome na congregação. A queixa deles era clara e ousada. Eles se juntaram contra Moisés e Arão e disseram: "Basta! Toda a congregação é santa, cada um deles, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a Assembleia do Senhor?" Vamos analisar essa acusação. Superficialmente parecia justa. Afinal, Deus não tinha declarado que Israel seria um reino de sacerdotes e uma nação santa. O argumento de Corá era que Moisés e Arão estavam se colocando acima dos outros, agindo com arrogância. Ele, sendo um levita, sentia que também tinha direito a uma posição de maior destaque no sacerdócio, que era exclusivo da linhagem de Arão. Já Datã e Abirão, da tribo de Ruben, o primogênito de Jacó, talvez sentissem que a liderança deveria pertencer à sua tribo por direito de primogenitura e não a Moisés, da tribo de Levi. Moisés, ao ouvir isso, ficou profundamente abalado e prostrou-se com o rosto em terra. Sua reação não foi de raiva, mas de humildade e busca pela direção de Deus. Ele então propôs um teste. Disse a Corá e a seus seguidores: "Amanhã pela manhã, o Senhor mostrará quem é dele e quem é santo." O teste era simples. Cada um deles deveria pegar seu incensário, colocar fogo e incenso e apresentá-lo diante do Senhor. Aquele a quem Deus escolhesse seria o santo. Moisés os acusou de irem longe demais em sua ambição. Ele tentou argumentar separadamente com Datã e Abirão, enviando mensageiros para chamá-los. Mas a resposta deles foi de puro desprezo e desafio. Eles se recusaram a ir e ainda acusaram Moisés de tê-los tirado de uma terra que mana leite e mel, referindo-se ironicamente ao Egito, a terra da escravidão, para matá-los no deserto. Acusaram Moisés de não cumprir sua promessa de levá-los a uma terra fértil e de querer dominá-los como um príncipe. Era uma distorção completa da realidade, alimentada pelo orgulho e pela amargura. A recusa de Datã e Abirão em sequer dialogar com Moisés mostra a profundidade de sua rebelião. Eles não estavam abertos à reconciliação ou à correção. Eles se entrincheiraram em suas tendas, em aberta oposição à liderança estabelecida por Deus. A atitude deles foi um ato de rebelião, não apenas contra Moisés, mas contra o próprio Deus que o havia nomeado. Chega então o dia do confronto. Moisés instrui toda a congregação de Israel a se afastar das tendas de Corá, Datã e Abirão. Ele diz: "Afastem-se das tendas desses homens perversos. Não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles." O povo, assustado, obedeceu e se afastou. Datã e Abirão saíram e ficaram à entrada de suas tendas, com suas mulheres e filhos, numa atitude de desafio final. Então, Moisés declara o juízo divino que estava por vir. Ele diz ao povo:
Nisto vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas estas obras e que não é de minha própria iniciativa. Se estes homens morrerem de morte natural, então não foi o Senhor que me enviou. Mas se o Senhor fizer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol, a sepultura, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. As palavras de Moisés mal haviam terminado quando o inacreditável aconteceu. O chão debaixo de Datã e Abirão se partiu. A terra abriu sua boca e os engoliu, juntamente com suas famílias e todos os seus bens. Eles desceram vivos à sepultura e a terra se fechou sobre eles. Um grito de terror ecoou pelo acampamento e os israelitas fugiram, temendo que a terra os engolisse também. Ao mesmo tempo, fogo saiu da presença do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso com Corá. O juízo foi rápido, específico e terrível. Deus demonstrou de forma inequívoca quem ele havia escolhido. A rebelião foi esmagada de maneira sobrenatural, servindo como um aviso sombrio para toda a nação de Israel. A história de Abirão, junto com Datã e Corá, é um lembrete solene sobre os perigos do orgulho, da inveja e da rebelião contra a autoridade ordenada por Deus. Eles desejaram uma autoridade que não lhes pertencia e, em sua arrogância, desafiaram o próprio Criador. Quais lições podemos tirar disso hoje? Primeiro, a importância da humildade. Moisés, o líder acusado de arrogância, demonstrou a maior humildade, enquanto os rebeldes transbordavam de orgulho. Segundo, nos ensina a respeitar as estruturas de autoridade que Deus estabelece, seja na família, na igreja ou na sociedade, desde que não contradigam sua palavra. Desafiar essa autoridade por inveja ou ambição pessoal é perigoso. E, finalmente, nos mostra que Deus leva a sério a santidade e a ordem em seu povo. Ele é um Deus de graça, mas também é um Deus de justiça. A história de Abirão não é apenas um relato antigo, é um espelho que reflete as tentações que ainda hoje enfrentamos. Que possamos aprender com seus erros, buscando servir a Deus com um coração humilde e submisso, contentes com o lugar e o chamado que Ele nos deu. Muito obrigado por assistir até o final. Espero que esta reflexão tenha sido edificante para você. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais estudos bíblicos como este. Que Deus abençoe a todos.